Bom dia, alunos do 8º ano, professora Fernanda de Geografia. Vamos dar início à aula da segunda semana aqui no Classroom. Essa aula ela já vai tratar da unidade 2, População Mundial, Fluxos Migratórios e Problemas Urbanos na América Latina. Nós vamos começar a abordagem do percurso 5, Dispersão da População Mundial e Migrações. Esse percurso está dividido em tópicos, do qual eu vou abordar aqui com vocês agora. O tópico 1 trata da dispersão da população humana pelo planeta. O tópico 2 trata das migrações internacionais. O tópico 3 trata de algumas grandes dispersões humanas. E o tópico 4 refugiados e deslocados internos no mundo atual. Quanto às dispersões da população, trata o tópico 1. A dispersão das populações ela se dá ao longo de todo o contexto histórico, desde quando as comunidades eram nômades, que migravam, buscavam outras localidades para buscar alimento, buscar melhores condições climáticas e abrigo, até mesmo o contexto contemporâneo, em que as comunidades humanas buscam também ou alimentação em menor escala e buscam também paz, porque muitas das vezes estão vivendo em uma localidade em que há guerra, em que há perseguição política, religiosa, e esses indivíduos, essas comunidades buscam outros territórios para desenvolver a sua vivência. Quanto às migrações internacionais, já no tópico 2, vocês já vão ver aí no slide, que deve estar disponível já aí no Classroom, a diferenciação entre emigrantes e imigrantes. Eu sempre, quando eu for falar isso, eu vou utilizar a primeira letra em evidência por causa do problema de dicção, talvez não dê para dissociar o que é emigrante e imigrante por causa da minha fala. Então, os emigrantes com E são os indivíduos que saem do seu país de origem para viver em outro. E os imigrantes com I são indivíduos que chegam a um país que não seja o seu de origem. No entanto, o indivíduo ele é imigrante e emigrante. Ele é emigrante para o seu país de origem quando ele sai e ele é um imigrante para o outro território quando ele adentra a esse território. Obviamente, pessoal, esses movimentos eles não podem ser confundidos com o turismo. Essa migração é quando o indivíduo, uma comunidade, se desloca com o objetivo de fixar residência em outro território. Quanto à diferenciação entre imigrantes, refugiados e deslocados, os deslocados internos. Os imigrantes são os indivíduos, como eu falei anteriormente, que saem do seu país de origem e vão para um novo território com o objetivo de fixar residência, só que saem voluntariamente. Os refugiados, eles saem dos seus locais de origem por um motivo de força maior, ou eles saem porque eles foram expulsos por um regime autoritário, ou porque são perseguidos politicamente ou de modo religioso. Essa perseguição, ela pode se dar de modo mais velado ou ela pode ser mais coercitiva, de modo que o indivíduo sai do território, ele vai morrer. Já os deslocados internos, eles migram pelos mesmos motivos que os refugiados. No entanto, os refugiados, eles vão para outros países. Já os deslocados internos, eles migram dentro do mesmo contexto do país, dentro do mesmo território. O próprio nome evidencia, deslocamento interno. Quanto às causas das migrações, as migrações elas têm ordem material e ordem social e cultural. Quanto à ordem material, se dá em busca de melhores condições de vida predominantemente. Quanto às causas relacionadas à ordem cultural ou social, se dá em função de conflitos sociais, como conflito religioso, conflito político, em que aquela comunidade, aquela família, aquele indivíduo vê a necessidade de migrar em função de perseguição, em função de ele não poder desenvolver a sua vivência naquela localidade. Quanto às dispersões humanas, esse tópico está dividido em períodos. Então vamos lá. Dentre os séculos XV ao século XVIII. Essas grandes dispersões, elas se destacam pelo período das grandes navegações e quanto à migração forçada de africanos escravizados. Dentre o período dos séculos XIX ao século XX, Então, aqui nós já temos outra subdivisão. Então, o primeiro período entre esses séculos, o segundo e o terceiro.
No que consiste o primeiro período? Durante o século XIX, primeira metade do século XX, europeus buscando melhores condições de vida, principalmente nas colônias europeias, nas áreas que eram antigas colônias europeias. No segundo momento, dentro desse período, do século XIX ao século XX, as duas grandes guerras e a fuga de europeus de regimes autoritários. No terceiro período, de 1960 a 1970, como os avanços tecnológicos se acentuaram, as migrações elas também foram evidenciadas porque grupos saíam de localidades onde dispunham de menor tecnologia, de menor avanço econômico, para localidades onde tinha maior disposição de tecnologia e um avanço econômico também, buscando justamente um dos fatores de ordem material, que é melhor condição de vida. Quanto aos grupos de refugiados e deslocados no mundo atual, aqui eu figurei a situação do Brasil em uma ordem de grupos que vieram ao nosso território buscando melhor condição de vida ou buscando paz, fugindo de guerras e de regimes autoritários. Aqui eu elenquei os sírios, os congoleses, paquistaneses, palestinos, angolanos e venezuelanos. Os venezuelanos, há de se pontuar que, pelo fato da Venezuela fazer parte do Mercosul, embora tenha sido suspensa nos últimos anos, aqui no Mercosul há livre trânsito de pessoas. Então, os venezuelanos eles vinham em demasia para o nosso território, fugindo de uma condição humanitária precária em alguns territórios da Venezuela. Anteriormente, essa entrada de venezuelanos era uma entrada que não tinha muito controle. Posteriormente, a posteriori, o governo brasileiro passou a adotar algumas medidas de contingenciamento, de controle de pessoas a adentrar aqui no Brasil. Porque, como eles entram pela região norte, muitas cidades que não tinham estrutura para o recebimento desses grupos acabavam infladas quanto ao número de venezuelanos. Posteriormente, também, o governo passou a adotar um mecanismo de dispersão desses venezuelanos da região norte para outros estados de outras regiões do Brasil, para que não houvesse um inchaço populacional em cidades menores e que as prefeituras não conseguissem administrar esse quantitativo de venezuelanos que chegavam ao nosso território. Tá? A explicação ela foi bem rápida, bem superficial, porque ainda não estou muito à vontade com esses meios, mas eu estou disposta aqui na aba dos comentários a tirar qualquer tipo de dúvidas que vocês vierem a ter. Muito obrigado, uma boa semana e tchau!